Bom dia, chat. No universo cinematográfico da Marvel, às vezes surge a ideia de fazer uma produção de algum personagem desconhecido. Durante as fases 2 e 3, foi o momento de maior sucesso que a Marvel estava tendo com os filmes, e decidiram arriscar com isso. Os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Homem-Formiga e Capitã Marvel, personagens que antes eram muito nichados, foram apresentados nesse período e se tornaram extremamente populares. Isso continua até hoje, mas há 5 anos atrás eles decidiram mudar as táticas, começando a investir em séries. Tecnicamente não é a primeira vez que eles fazem isso, algumas produzidas pela Netflix já foram feitas e outras pela própria Marvel que não são mais canônicas. E foi a partir da fase 4 em 2021 quando tivemos as primeiras séries, mas o que quero falar mesmo é da série do Cavaleiro da Lua. Lembro que fiquei bem animado quando foi anunciado, porque eu já conheci o personagem bem antes, e não foi por causa dos quadrinhos, mas sim pelo Lego Marvel Super Heroes. Eu estava explorando o mapa até que encontrei ele em um canto, acabei gostando pelo visual e nunca mais saiu da minha cabeça. Eu praticamente faço parte do grupo de 5 pessoas que conhecia antes da série. Antes de continuar, já sabem, né? Apertem no like, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nada. Live Pix disponível se quiser ajudar o canal e ter a sua mensagem destacada. E a minha história Destino Delta está disponível gratuitamente no Wattpad. Na série, acompanhamos Steve Grant, uma pessoa comum, um pouco tímido e vendedor de uma loja de lembrancinhas do museu, mas que adora a cultura egípcia. Tem um conhecimento extremamente aprofundado, até nos mínimos detalhes, que passaria despercebido para qualquer um. Só que ele tem problemas de sono, de acabar indo andando para outro lugar sem perceber, e sempre tenta prevenir para não causar nenhum problema. E uma dessas vezes não funcionou. Após um dia de trabalho e ter ido dormir, ele acordou em um lugar diferente, e nisso ele encontra um homem chamado de Arthur Hollow, que tem o poder de julgar a alma das pessoas. Ele estava caçando Steve, que tinha pego um artefato muito importante. E quando os capangas o capturam, o Steve entra em surto e os mata. Isso vai acontecendo por mais um tempo enquanto tenta fugir, até que em mais um surto ele desperta em seu apartamento. Só que, infelizmente, tudo o que aconteceu não foi um sonho, ele ainda está sendo perseguido. Ao mesmo tempo que descobre coisas de uma outra pessoa chamada de Mark Spector, que está dentro de sua mente. E também toda essa situação está acontecendo por causa de deuses egípcios, onde o Hollow quer despertar Ammit e criar um novo mundo. Dessa forma, o Steve e o Mark acabam entrando em um conflito antigo que envolve os deuses e seus avatares. E por terem feito um contrato com o deus Khonshu, eles assumem o manto do Cavaleiro da Lua para evitar esse desastre. Aquela era uma época onde a Marvel ainda estava em alta, pós-Ultimato, onde tudo que eles lançassem ia ser um sucesso. Mesmo que aquela fórmula que sempre usavam a todo vapor já estava apresentando sinais de desgaste, isso não atrapalhou quando fizeram as séries. O Cavaleiro da Lua surgiu durante essa fase inicial e ele conseguiu se destacar. Como de costume em qualquer produção de super-herói, vai contar a sua origem e que tem envolvimento com lendas e histórias egípcias, sendo mais uma das mitologias presentes no universo da Marvel. Toda a série vai girar em torno disso, onde vão investigando e interagindo mais e mais com as antiguidades, ao mesmo tempo que lida com a dupla personalidade. Enquanto Steve é um cara introvertido, assustado e quer se manter longe, o Mark é um cara 100% determinado de resolver esses problemas, até de formas dolorosas.
Os dois são a contraparte de um do outro, mas que precisam se manter unidos. A série não é nada tão complexa assim, mas você ainda pode ficar facilmente perdido. Porque tem momentos que acontece uma troca entre o Steve e o Mark, ou quando um faz uma coisa que o outro não sabe, que te deixa sem entender nada durante alguns minutos. Mas acredite, isso é um charme que deixa muito interessante. Dá para notar que tenta ir para um caminho diferente em comparação às outras produções. Não tanto assim, mas é uma das coisas que se destaca. As cenas de luta são boas, no mesmo padrão de sempre, e tem outras cenas que podem ser memoráveis, como aquela que estão movendo o céu quando os deuses aparecem e a relação do Steve e do Mark. Também quero destacar principalmente o traje deles. Sério, conseguiram fazer em um estilo que ficou perfeito, de verdade, combinou muito bem. E o vilão Arthur Hollow não é uma ameaça tão grande, mas tem um certo nível que é funcional, e você entende isso. Então tá tudo bem. Vale mencionar que, mesmo estando dentro do universo cinematográfico da Marvel, não existem citações dos eventos que aconteceram antes. A série é bem fechada, só se focando no conteúdo que tem a ver com o personagem. Mas já vou avisando, se tinha alguma referência escondida nos cenários, desculpe, não vi. No geral, a série do Cavaleiro da Lua acerta em grande parte do que se propõe, em ser mais uma história de super-herói para expandir esse universo, só que com uma dinâmica diferente. À primeira vista pode parecer algo bagunçado, mas tudo vai se alinhando até que faça sentido. O ponto negativo que tem é o seu final, que foi do nada. Derrotaram o vilão, resolveram tudo e depois voltaram para casa, sem mais sem menos. Quer dizer, tem uma cena pós-crédito, mas ainda assim foi muito do nada. Só que o pior mesmo é que a série tinha muito potencial e poderia ter ganho uma segunda temporada, mas isso nunca aconteceu. O ator do Cavaleiro da Lua ficou chateado com a Disney e não quer voltar. Houve alguns desentendimentos durante a produção entre o roteirista e o diretor, e também, acima de tudo, os planos da Marvel mudaram muito desde aquela época. Acredito que vão preferir esquecê-lo do que tentar de novo. Um tempo atrás surgiram boatos que ele pode retornar em outra produção e com mudanças, mas não vou levar em conta até confirmarem. Apesar de tudo o que aconteceu, de vez em quando a série acaba sendo lembrada pelo público, mesmo com os problemas e levando em conta os seus aspectos positivos e negativos, dá para perceber que foi marcante. A série do Cavaleiro da Lua foi muito boa. Tinha algo de especial que poderia ter sido aproveitado de uma forma melhor e assim ter se tornado um dos principais heróis do universo da Marvel. Então é isso, obrigado por terem assistido. Já fazia 2 anos que eu não falava de uma série, e essa daqui estava planejada há muito tempo. Tenho que ver com mais frequência. Quando descubro alguma, a minha lista sempre aumenta. É isso, boa noite, chat.